momento de seguirmos para a abordagem temática que se impõe, habitual no seu programa Hora Adeus, da noite. No entanto, começamos com a China, onde a agência Bloomberg anunciou nesta terça-feira que o governo chinês ordenou que as companhias aéreas do país suspendam a recepção de aviões de fabricante ou da fabricante americana Boeing. A medida é uma resposta à decisão dos Estados Unidos da América. No entanto, aqui a olhar para as tarifas de AT-145 sobre produtos chineses. A China também pediu às companhias aéreas chinesas que interrompam a compra de equipamentos e peças de reposição de empresas americanas. A decisão foi anunciada durante a visita do presidente Xi Jinping ao Vietnã, a primeira etapa do seu giro por países do Sudeste Asiático para discutir novas perspectivas comerciais no contexto da guerra de tarifas com os Estados Unidos da América. Quanto à administração Trump, o Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca propôs a redução do orçamento do Departamento de Estado em quase 50%, que inclui eliminação do financiamento de quase todas as organizações internacionais. A proposta do Gabinete de Gestão e Orçamento prevê o encerramento de várias missões diplomáticas e a redução do número de funcionários diplomáticos no estrangeiro e cortes no financiamento de organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, muitas das suas agências e também a sede da NATO. A resposta que foi apresentada ao Departamento de Estado na semana deverá ser aprovada pelo Congresso norte-americano. Vamos à saudação que se impõe. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Luís, Manuel. Boa noite, São Agostinho. E a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, gostávamos de ouvir também o seu parecer. Esta medida terá que impacto diretamente na cadeia global de fornecimento aeronáutico? Estamos a perspectivar aqui um distanciar da confiança mútua entre os dois Estados? Estamos aqui a testemunhar o aprofundamento de uma guerra comercial que foi iniciada pelo Donald Trump e que a China tentou evitar de todas as maneiras. Inclusive, muito claramente, todas as autoridades chinesas foram enfáticas ao afirmar que uma guerra comercial não tem vencedores, mas que a China estava pronta para encarar o desafio. E o vice-presidente chinês chegou, inclusive, a afirmar que a China conseguiu sobreviver durante 5.000 anos sem os Estados Unidos da América e certamente conseguirá conviver sem os Estados Unidos, né, conviver harmonicamente no planeta, sem uma parceria direta com os Estados Unidos da América pelos próximos 5.000 anos. Ou seja, a China está preparada para uma guerra de longo prazo. Quem perde nesta medida de suspensão do recebimento de aviões da Boeing, obviamente, é quem vende. Né? E quem vende são os Estados Unidos da América. A expectativa para as próximas 2 décadas era de que a Boeing tivesse no mercado chinês 20% da sua produção como destino. E perdendo isso, certamente o impacto será muito grande. As ações na Bolsa, por exemplo, já foram um indicativo de que os investidores olham com muita desconfiança o futuro da Boeing. Por quê? Esta empresa, nos últimos anos, especialmente por conta dos acidentes que ocorreram em 2018 e 2019, com o seu novo aparelho, né? Ela não conseguiu obter lucros desde então. E agora, com esse movimento chinês, está intensificada aí a tensão comercial entre Estados Unidos e China, e essa ordem do governo chinês de que suas companhias aéreas suspendam as compras de aviões da Boeing, ela realmente é uma medida que surpreendeu a todos. E isso, com certeza, faz parte desse contexto de uma disputa geopolítica muito mais ampla do que o que tem sido debatida, porque os países tentam minar de todas as maneiras o crescimento um do outro agora, numa competição direta, e essas estratégias, elas exercem uma pressão muito grande em empregados, linha de produção, consequentemente,
muito desemprego será observado para cada medida que seja tomada de um lado ou de outro, né? Ainda que a China, com o mercado interno de mais de 1 bilhão e 400 milhões de cidadãos, ela consiga, por um prazo mais longo, suportar esses impactos. Mesmo assim, ninguém pode negar que esta guerra comercial, atingindo agora, como disse o colega Issal, o espaço aéreo, ela já começa a apresentar aqui indícios de preocupação, porque onde é que vai parar? Ninguém sabe onde é que vai parar isso. Pois, Wellington, fala aqui que a indústria americana claramente é a que mais vai sofrer com esta medida do presidente Xi Jinping. Estamos a olhar para uma tarifa de 145% e olhando para a dinâmica política de Trump, ele não esperava esta posição do presidente chinês? Não acredita que haverá uma carta na manga? Não, se houver carta na manga, essa carta na manga é fabricada na China, porque os Estados Unidos não fabricam cartas. São chinesas as cartas dos baralhos norte-americanos. Ou seja, quem compra não pode impor condições a quem fornece. Isso é uma coisa muito clara. Aquela velha história de que o cliente sempre tem razão, ela é verdadeira até que o cliente mantenha o respeito a quem fornece, porque o dono de uma loja tem, ou de um restaurante, ou de outra coisa, tem o direito de não atender, né, determinados clientes. E, nesse caso, um cliente que a todo instante busca atingir o seu fornecedor, o seu principal fornecedor, ele não está sendo muito inteligente. E não há estratégia na medida de Donald Trump. Ele jogou, e geopolítica está muito acima de uma disputa, de um programa de televisão que ele apresentou, ou qualquer coisa parecida na sua experiência como imobiliário, mas não podemos aqui descartar que as consequências imediatas para os Estados Unidos, elas são muito preocupantes, Luiz, porque há um risco muito sério de estagflação nos Estados Unidos da América, que é economia estagnada com inflação, porque quando o Donald Trump taxa produtos que ele precisa importar para atender demandas internas, ele não está punindo quem vende, ele está punindo quem compra, e nesse caso o povo norte-americano. Então, já existem vozes dissonantes dentro do seu governo, dentro do partido. A oposição começa a ver nessa fragilidade da opinião pública, né, em relação ao governo Trump, uma oportunidade de levantar uma série de aspectos negativos sobre quem é Donald Trump, o que é o governo Donald Trump, as consequências para o povo norte-americano dessas ações, e isso tudo produz um desgaste em menos de 100 dias de governo, o que é algo inédito assim no planeta, principalmente numa potência como os Estados Unidos da América. Então, Luiz, a China está aplicando a reciprocidade nesta guerra comercial, porque não é uma disputa, é uma guerra, nesses termos de 145%, 125%, isso não é uma taxa qualquer, isso não é uma tarifa qualquer, isso é realmente uma arma de guerra. E não podemos mais aqui usar eufemismos para uma guerra comercial entre duas potências, e o mundo todo certamente sofrerá impacto direto. Obviamente que oportunidades surgirão para vários países. Aqueles que souberem tirar proveito disso irão também aproveitar uma boa onda, tanto para vender como para comprar. Wellington, a olhar para esta medida, já teceu algumas considerações à volta desta questão que levou a colocar. Isto, em parte, é um alerta à administração norte-americana ou estamos a olhar para uma estratégia de afirmação da China, já que deseja ter a hegemonia como a número 1 a nível do mundo? Não, a China nunca teve essa pretensão e foi muito clara a todo instante quando anunciou que queria uma liderança partilhada. E esse é ainda o discurso chinês. A imprensa tem procurado agora trazer a China como um país que busca o protagonismo em substituição dos Estados Unidos da América. Obviamente que impérios caem e declínios existem, mas
isto poderia ter sido menos danoso para os norte-americanos se houvesse a humildade de reconhecer que seria possível partilhar o protagonismo global. Os Estados Unidos preferiram dobrar a aposta com Donald Trump agora, em especial, mas antes disso, Joe Biden já vinha também ensaiando políticas extremamente provocativas em relação a Taiwan e outras políticas de demonização da China e do povo chinês através, especialmente, da propaganda de guerra que essa imprensa medíocre ocidental produz, e por isso agora levantam essa possibilidade de trazer a China como um bicho-papão, vamos chamar assim, que quer o lugar dos Estados Unidos. Não, quem está perdendo o lugar não é porque a China está querendo ocupar esse lugar. Está acontecendo de forma natural. O que não é natural, foi uma construção. O neoliberalismo produz o declínio. O neoliberalismo faz com que o povo seja esquecido, a educação não receba investimento e seja visto como gasto. Com isso, não existe pesquisa científica, não existe educação de qualidade. O povo norte-americano está endividado e isso é política neoliberal. E o peso está sendo sentido agora quando uma China forma 8 mil engenheiros por ano, só em uma área, engenharia de TI, né, de tecnologia da informação. Então, não há como a obsolescência tecnológica norte-americana querer se manter como hegemônica no planeta, quando a China está aí mostrando que é muito mais capaz de produzir alta tecnologia com custos extremamente mais baixos. Aí está o problema. Incompetência, ganância, concentração do poder. É isso que faz com que os Estados Unidos percam protagonismo. Não é a China que quer tomar o lugar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam esse espaço porque foram buscar lucro fácil em outros mercados, transferindo sua indústria, os seus setores estratégicos, para outros países e para o setor privado, e hoje paga muito caro por isso. Seguimos a olhar para o nosso segundo ponto de reflexão. Recai à administração Trump precisamente o corte que pôde ser feito aos fundos das Nações Unidas e também da NATO, duas organizações de grande prestígio internacional. Começo por si, Wellington, estamos aqui diante de uma simples ameaça negocial ou de uma mudança real no paradigma da segurança global? Estamos aqui diante de uma certeza. A política de governo nos Estados Unidos da América, ela prejudica a política de Estado. Porque na medida em que um governo fortalece a NATO e outro entra e ameaça e se retira da NATO, e agora Nações Unidas também ameaçadas e etc. Isto não é política de Estado, isso é política de governo que prejudica no médio e longo prazos o Estado norte-americano. Essa proposta da administração Donald Trump de reduzir em quase metade o orçamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, conforme foi revelado por um jornal norte-americano, o Washington Post, isto representa uma preocupante medida, na política externa norte-americana. Por quê? Porque essa ideia de cortar todo o financiamento para organizações como a NATO, Nações Unidas, e também reduzir drasticamente áreas como assistência humanitária, saúde global e apoio à manutenção da paz, isto retira o papel de protagonismo dos Estados Unidos no contexto internacional pelos próprios norte-americanos. Por quê? O que faz um país ser influente aos olhos da comunidade internacional é essa presença nas grandes ações, né? Nas grandes peças do xadrez geopolítico, e esta visão de Donald Trump de que apenas a economia direta, economizando um volume até muito expressivo de dinheiro, mas sem que isto seja refletido
na transferência para benefícios da sociedade norte-americana, isso é uma ameaça ao estatuto norte-americano de grande potência. Porque observamos aqui que, para além das Nações Unidas e da NATO, outras 20 organizações internacionais estarão sendo eliminadas dessa agenda de colaboração norte-americana, e isso certamente não vai ficar sem o preenchimento por outros atores. Na política e também na geopolítica não existe vácuo. Se alguém permite que surja um espaço, outro país vem e ocupa. A própria China já falou que vai aumentar a sua contribuição para organismos internacionais. A própria China tem demonstrado um interesse em aumentar essa participação e é uma clara demonstração de que ela está no sentido contrário a este de cortes que têm sido propostos aí pelo Donald Trump. E essas implicações, Luiz, apenas para passar a palavra para o colega Sal, essas implicações, elas não são, assim, simplesmente com a mudança de um presidente da República. Por exemplo, o Donald Trump está no seu último mandato, né? Ele não pode ser candidato de novo à reeleição porque, de acordo com a Constituição norte-americana, uma pessoa só pode ocupar 2 vezes o cargo. Ele já foi presidente antes, não reelegeu e foi eleito de novo para o 2º mandato, com interrupção aí do governo Joe Biden. Mas como é que o próximo presidente norte-americano vai poder, num curto prazo, reconstruir essa imagem que está sendo manchada aos olhos da comunidade internacional por Donald Trump, na medida em que ele retira este protagonismo que foi conquistado com muito suor ao longo de décadas pelos norte-americanos? Então, bem, se é por questões econômico-financeiras, seria bom deixar isso muito claro para todos, porque fingir que está bem economicamente, com a dívida enorme como está, mas ao mesmo tempo dizer que tem dinheiro para a guerra e não ter dinheiro para ações que são muito mais construtivas, não vai ser muito interessante para a imagem norte-americana, Luiz. Gostávamos também que o Wellington dissesse de forma muito telegráfica algumas considerações à volta deste parecer. A liderança de Trump, no seu entendimento, pode comprometer a legitimidade e a eficácia das instituições multilaterais, Wellington? Não, esta credibilidade ela já está manchada na medida em que as guerras não conseguem ser evitadas. O papel das Nações Unidas, por exemplo, no caso da Ucrânia, foi bastante parcial, né? No caso da Organização Mundial de Saúde, há muitas versões, inclusive com ênfase para a questão do período pandêmico. Então, alguns países não ficaram satisfeitos com o trabalho que foi desenvolvido, mas isso não significa que elas tenham que acabar. Acredito que uma reformulação, ela seja possível. Acontece aqui, já que você pediu para que eu fosse telegráfico, é importante dizer que esses cortes aí que são propostos, e você mencionou isso na abertura do tema, eles só podem ser avançados se houver uma aprovação no Congresso dos Estados Unidos da América, o que parece que não há uma unanimidade sequer dentro do Partido Republicano, porque já há uma preocupação com a eleição de meio de mandato, que se Donald Trump continuar desastroso como está, tudo que foi positivo no resultado eleitoral do final do ano passado poderá ser exatamente o inverso nas eleições de meio de mandato, e Donald Trump terá 2 anos com muita fragilidade, que serão os seus últimos anos como presidente da República dos Estados Unidos da América. Wellington Calazans e Sal Agostinho, muito obrigado pelas reflexões à volta destes 2 assuntos. A promessa é voltarmos amanhã, à mesma hora, aí neste canal. Muito obrigado. Eu volto no sábado no Conexão Angola. Um grande abraço para você e boa noite ao nosso público.